grato prazer estar aqui para moderar esta conversa, onde vamos falar durante a próxima hora sobre os desafios da competitividade portuguesa. Vamos fazê-lo cruzando conhecimento e experiência com os nossos 4 convidados, que poderão partilhar a sua visão e os seus contributos para discutirmos o tema que nos traz aqui, e são eles os economistas Pedro Brinca e Joaquim Oliveira Martins. Eles participaram no estudo que ontem foi apresentado e que tem servido de base para debate, coisa que também faremos. Nós partiremos desse estudo, mas não ficaremos por aí, até porque queremos também ouvir a experiência concreta de quem lidera 2 grandes empresas portuguesas com uma forte presença internacional, o que lhes permite não apenas conhecer o que é estar em mercados altamente competitivos e conseguir vencer nesses mercados, vencer a concorrência, bem entendido, mas também dessa forma conseguir uma visão comparada, se quisermos, sobre o que se passa em Portugal, no quadro das empresas portuguesas e do contexto concorrencial. Refiro-me naturalmente ao Gonçalo Quadros, que é presidente da Critical Software, e à Sandra Santos, que é administradora do grupo BA. São 2 empresas diferentes, uma mais tecnológica, outra mais industrial, ambas com uma forte presença no exterior, como dizia. Recordo que podem colocar perguntas, eu vou recebê-las aqui e terei o gosto de as colocar aos nossos convidados. E começo com primeiras impressões, e vou começar por si. Primeiras impressões sobre este tema, sobre como é que olha para as condições de competitividade, ou falta dela, na economia portuguesa. Muito obrigado e muito obrigado por esta oportunidade. Agradeço à Fundação, ao professor Fernando Alexandra, esta oportunidade de participar neste estudo. Eu vivo já há muitos anos em França, trabalho em França, e cada vez que tenho a oportunidade de vir a Portugal é sempre para mim algo muito intenso. Competitividade. A competitividade, quando se falava da competitividade, sei lá, há uns 20, 30 anos, havia 2 grandes muletas, se permite utilizar esse termo, para compensar, digamos, a estrutura da pauta de exportação de Portugal, que era muito concentrada em produtos muito sensíveis à competitividade pelos custos, pelos preços. Tinha-se uma certa flexibilidade em termos de desvalorização, de flutuação, digamos, do câmbio real. Por outro lado, para se atrair investimento estrangeiro, utilizava-se muito, digamos, o nível do nosso salário em dólares, o que, aliás, é uma coisa próxima da ideia do câmbio real. Portanto, a primeira muleta desapareceu, é claro, com a entrada de Portugal e a convergência de Portugal e a entrada de Portugal na zona monetária, como o euro, desapareceu. A segunda muleta ainda existe. Ou seja, ainda conseguimos atrair investimento estrangeiro na base de salários relativamente baixos. Por exemplo, há um grande banco francês que tem um grande centro, uma grande plataforma aqui em Lisboa, com mais de 6.000 pessoas, que paga jovens com Master em Direito entre 1.000 e 1.100 euros por mês. O salário mínimo em França são 1.500, 1.600 euros e provavelmente o mesmo posto de trabalho, se calhar até com menos produtividade ou a mesma produtividade em França, seria pago 2.000, 3.000 euros. Portanto, claramente, digamos, o nível do nosso salário em dólares é algo que consegue ainda atrair investimento estrangeiro. Agora, para responder a este desafio, é claro, Portugal, este desafio, não é? Que não tem estas grandes muletas, digamos, entre aspas. Para responder a este desafio, houve que compensar com algo. E compensou-se essencialmente com investimento. Investimento em capital físico, grandes programas de infraestrutura, não é? Que fizeram em Portugal. E investimento em capital humano. O que se viu ontem, digamos, todos os indicadores de capital humano em Portugal estão a aumentar. Portanto, investiu-se, criou-se capital. O problema é que não é suficiente haver capital, é preciso utilizá-lo bem. Uma pessoa pode ter capital e não conseguir mobilizar, digamos, o potencial associado a esse capital. Ora,
para utilizar bem o capital físico e humano, a economia tem que ser aberta e competitiva. O setor privado tem de responder a incentivos. Portanto, e é para isso que a OCDE, por exemplo, insiste tanto na questão das reformas estruturais. Portanto, são estas reformas estruturais, de uma certa maneira, que vão permitir a utilização do capital que se acumulou. Portanto, para ser muito simples, essas reformas estruturais é uma questão de aumentar o nível de concorrência, de competição, mais flexibilidade estrutural na economia, por exemplo, no mercado de trabalho, melhor governança, claro, mas também desde a crise de 2008, eu quero dizer, e sobretudo na OCDE, houve um grande enfoque sobre a questão da inclusividade, portanto, incluído no pacote dessas reformas estruturais, e a questão da salvaguarda do nosso capital natural, a natureza, o clima, etc. Portanto, essas reformas, em princípio, devem ajudar a que o capital seja bem utilizado. E quando o capital é bem utilizado, a produtividade cresce. Ora, como vimos ontem, e foi aqui repetida portanto, várias vezes, a produtividade em Portugal tem estado estagnada. E a longo prazo, a produtividade é a única fonte de competitividade. A única. E é também muito importante para a inclusão, porque se não há produtividade não se pode ter aumento de salários reais. E eu diria também que é muito importante para esta transição energética, ecológica e tudo o resto, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de manter mais ou menos os nossos níveis de vida com menos recursos. Ora, isso é produtividade. Como o crescimento da produtividade está parado em Portugal, isto parou a convergência económica com os países mais avançados, nomeadamente os países, portanto, europeus. Mas a convergência social não parou, continuou. Talvez não tão forte como nós desejaríamos, mas continuou. Do ponto de vista da educação, da saúde, da proteção social. Mas, como acho que foi o Fernando Alexandre que disse ontem, não pode haver convergência social sem haver convergência económica. Aliás, uma e outra são interdependentes, não é? Portanto, este gap entre uma certa convergência social e uma estagnação da convergência económica é totalmente insustentável. Portanto, é uma espécie de armadilha de rendimento médio que o Fernando Alexandre também referiu ontem. Agora, este problema da armadilha do rendimento médio, a armadilha do rendimento médio é uma coisa, quer dizer, os países fazem reformas, convergem e depois, de repente, têm a impressão que ficam ali num patamar, não conseguem saltar para cima. Não é? Este problema desta armadilha tem muito a ver com a coerência das políticas. Porque eu gosto de dizer isto, porque os governos fazem reformas, mas essas reformas, em princípio, têm que ser complementares umas em relação às outras. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando se faz uma reforma no mercado de trabalho, ela deve ajudar a reforma, sei lá, que se faz no mercado dos produtos e vice-versa. Ou quando se faz uma reforma do ponto de vista da qualidade ambiental, isso também tem que ser coerente com reformas que se fazem para a produtividade e para o crescimento económico. Isso não funciona. Se as reformas não são coerentes, complementares, estão em tensão, não é? Ora, isso requer um investimento forte tanto em governança, não é? E é por isso que os setores transacionáveis são tão importantes nesta fase. Porque há trabalhos empíricos em economia, normalmente feitos por um economista que chama-se Danny Dwordik, que mostra que a convergência nos setores transacionáveis é muito menos dependente destas questões de qualidade institucional, etc., que nos setores não transacionáveis. Portanto, quando um país perde força nos setores transacionáveis, as condições em termos de instituições tornam-se mais fortes. Portanto, para complicar isto tudo, é o facto de Portugal teve vários desafios, não é? Do ponto de vista da entrada dos países de leste, da China, o euro, durante aquela primeira fase, valorizou-se em relação ao dólar, depois houve a crise de 2008 e agora foi a crise do Covid. Portanto, o que fazer? Agora, muito rapidamente. Portanto, a nossa contribuição no estudo propõe vários eixos de reformas estruturais para utilizar bem o capital físico e humano que temos. Primeiro eixo, a questão da flexibilização dos mercados laborais. Quando não há flexibilização dos mercados laborais, forçosamente há dualidade. Pessoas que são muito protegidas e pessoas que são muito pouco protegidas. Aliás, a OCDE, num dos relatórios sobre políticas estruturais, em Portugal, uma das coisas foi a proteção dos trabalhadores que estão numa situação precária. Precária. Reforma da fiscalidade. Eu estou de acordo com o Tomás Philippon que não se deve fazer concorrência fiscal
Mas Portugal tem uma taxa, um nível de imposto sobre as sociedades um dos mais elevados. A Grécia, por exemplo, ontem estava-se a falar da Grécia, a Grécia baixou os impostos, o imposto sobre portanto, os benefícios. Eles fizeram isso. Portanto, tem que haver uma reforma da fiscalidade que incentive o investimento, a boa utilização do capital. Reduzir os custos ligados à regulação da economia. Portugal teve este choque, digamos, de um desvio de economia no setor dos bens não transacionáveis, nomeadamente ligado a esta questão do euro. E, portanto, é muito importante que a concorrência funcione no setor que não está exposto à concorrência estrangeira. Isto é uma questão de regulação. O que se disse ontem sobre a questão das agências reguladoras é extremamente importante. Também identificamos no estudo um funcionamento deficiente do sistema jurídico, e nomeadamente na questão da proteção dos direitos dos credores. Isto é uma coisa extremamente importante. Aliás, acho que o Pedro vai se referir a isso. Outro eixo, a estratégia de atração de investimento estrangeiro e de talentos, que deve ajudar a aumentar este conteúdo nacional das exportações. É a ideia central forte do From Made In to Created In. E, finalmente, uma coisa que é muitas vezes deixada de lado, é vista um bocado como um apêndice, não é? A questão da governança interna e da reforma do Estado. Isto tem a ver com o processo de devolução de competências, a tal descentralização. Não é? Tem que ser compatível com os recursos. Quer dizer, se devolve competências, deve-se devolver recursos, mas tem que se fazer esta reforma porque, de uma certa maneira, esta reforma pode ter impactos muito importantes justamente nas fontes de economia. Onde é que está a nossa economia de serviços? Está nas cidades. Se as cidades não são governadas ao nível das zonas metropolitanas, estas economias de aglomeração não podem funcionar. Ora, Portugal tem um sistema de governação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, um bocadinho menos em Lisboa, mais no Porto, totalmente fraco em relação ao nível de governança das áreas metropolitanas na Europa. Houve grandes reformas de gestão das áreas metropolitanas que não foram feitas em Portugal. E eu acho também que esta questão da descentralização, da devolução de poderes, pode ser importante para aproveitar de certas oportunidades que estão a ser criadas justamente pela esta nova economia digital, etc. E deixe-me só terminar, que eu tenho que dizer isto. Todos estes eixos de reforma não precisam de inventar coisas, não precisam de descobrir qualquer coisa. As boas práticas dos melhores países da OCDE dão bastantes fontes de conhecimento, de indicação para se fazer estes tipos de reformas. Portanto, a questão fundamental, que é o ponto de interrogação e concluo, é quem é que vai pegar nisto? Estava a ouvi-lo e estava a pensar em como, no preciso dia em que estamos, por acaso estão a ser alteradas leis laborais e por acaso estão a ser alterados os impostos, não sei se exatamente no sentido que preconiza, mas vamos falar dos setores transacionáveis. Sandra, conte-nos a sua perspectiva sobre a competitividade em Portugal, sendo tão forte como é a sua experiência da sua empresa, precisamente nos chamados setores transacionáveis. Bem, a competitividade em Portugal, os rankings mostram que a competitividade em Portugal está-se a perder, perdeu-se competitividade. No entanto, eu pessoalmente não gosto muito de falar da competitividade assim numa generalidade, porque a competitividade é a competitividade das empresas, a competitividade das instituições de ensino, etc. E há empresas, e esse mundo eu conheço razoavelmente bem, cá e nos países onde nós estamos, há empresas muito boas e muito competitivas. Aliás, o que está a acontecer hoje com a crise energética, nós vamos ver rapidamente quais são as empresas em setores transacionáveis que são competitivas. Porque a redução de margens é óbvia, é instantânea e, portanto, são aquelas que são competitivas, que têm margens, que têm lucros suficientes para fazer face a uma crise energética. Portanto, nós vamos ver muito rapidamente, nos próximos meses, empresas que são competitivas, nos bens transacionáveis, e empresas que não são competitivas. Para mim, as empresas competitivas são aquelas que conseguem gerar lucros e pegam nesses lucros e investem nas pessoas e investem em capital corpóreo. Portanto, se olhar para os rankings da economia das economias europeias, eu digo que Portugal está a perder competitividade, sim. No entanto, há empresas portuguesas que ganharam competitividade no mercado e conseguiram crescer. Esqueci-me de dizer que as empresas competitivas crescem.
Portanto, as empresas competitivas são aquelas que conseguem gerar fundos para investir e para crescer, não é só para manter aquilo que existe. Portanto, eu tenho muita dificuldade, como não sou professora, como não sou académica, tenho muita dificuldade em generalizar. Eu não gosto de generalizar. Eu acho que há instituições em Portugal de ensino que são competitivas, faltam-nos mais, aliás, o painel anterior assim o referia, há empresas portuguesas que também são competitivas, em Portugal e fora de Portugal. Não quero generalizar, mas usou uma expressão que eu gostava de agarrar. Essa sua definição, que empresas competitivas são aquelas que são capazes de gerar lucro para reinvestir, para crescer, essa noção do lucro, de empresas que porfiam o lucro. Há um certo tabu nesse conceito de lucro. Vamos lá ver, é evidente que se o lucro é criado de forma não seguindo regras, não é? De éticas e regras sociais, é um lucro que não é bem-vindo. Agora, hoje as empresas, e mais as empresas que estão mais expostas, aquelas que são maiores, estão obviamente cingidas a determinadas normas e regras de governação, são auditadas pelos seus próprios clientes. Os clientes das empresas auditam as empresas e têm standards de governação. E, portanto, hoje existem mecanismos e ferramentas suficientemente boas para garantir que os lucros gerados foram gerados em condições aceitáveis pelos nossos princípios sociais e éticos. Há esta ideia que as empresas que geram muitos lucros são empresas que se apropriaram de uma coisa indevida. E eu, pessoalmente, acho que assim não é. Depende, obviamente, volto a dizer, seguindo determinados princípios, as empresas que geraram lucros desse contexto de princípios foram lucros gerados que vão ser seguramente aplicados naquilo que é o crescimento das suas pessoas, o crescimento da tecnologia, etc. Nós estamos aqui numa fase que falávamos, e agora o Covid ajudou, não é? A transição digital. A transição digital tem que se comprar tecnologia, tem que se implementar ferramentas. Ora, empresas que não geram lucros não podem fazer seguramente. E seguramente não faz sentido também ir pedir ao Estado que financie essa transição total. Portanto, nós devíamos ficar contentes em Portugal, que é uma coisa que não ficamos, e eu vejo noutros países é um pouquinho diferente, é que haja empresas que geram lucros e que investem esses lucros, e investem lucros no sentido de fazer crescer as empresas. Portanto, eu reconheço que há um grande tabu, e em Portugal em particular há um grande tabu sobre a questão do lucro. O lucro é uma coisa positiva, é um resultado positivo de algo que foi bem feito. E, portanto, não deve haver, e nem deve haver vergonha de se gerar lucros, porque as empresas que geram lucros são aquelas que vão poder crescer seguramente. E que é o vosso caso, Gonçalo. Estávamos a falar, por exemplo, no caso da tecnologia e da necessidade em investir em tecnologia, mas conte-nos a sua perspectiva a partir da já longa experiência que a Critical Software tem em mercados internacionais. Muito bem, antes de mais queria agradecer o convite e saudar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa na qual eu me envolvo com muito gosto. Eu julgo, eu tenho, enfim, a partir do estudo e daquilo que eu ouvi nesta discussão, eu acho que há muito que nós temos que fazer bottom-up. Muitas vezes olhamos para aquilo que é definido, para as políticas públicas, elas são importantes, e aqui já mencionámos várias áreas das políticas laborais, o que nós fazemos com a educação e por aí fora, mas nós temos que ser capazes de nos mobilizarmos e, com os recursos que temos, com as condições e o contexto que nos é dado, procurar fazer um caminho. E a Critical julgo que pode servir de exemplo em dois contextos que julgo que foram muito importantes, ou até, eu diria, três contextos que foram muito importantes no nosso caminho. A Critical nasce, perdão, a partir de um laboratório altamente especializado na Universidade de Coimbra. Estávamos a fazer injeção de falhas. Injeção de falhas era uma coisa esotérica, ninguém a utilizava, só as agências espaciais, porque era muito caro utilizar aquela tecnologia para desenvolver sistemas. E, passado algum tempo, to make a long story short, nós vendemos a nossa tecnologia para o Jet Propulsion Lab da NASA. Escolheu-nas. E os nossos competidores eram 3 ou 4 e tudo universidades americanas.
portanto, contra o que era a nossa expectativa, conseguimos licenciar essa tecnologia à NASA. Portanto, é um bom exemplo. A Critical só nasce porque, numa universidade, se fez investigação e desenvolvimento muitíssimo focada, mas absolutamente extraordinária, excelente, que competiu num mercado muito competitivo, como é o mercado americano. Notem, naquela altura, estamos a falar em 1997, a empresa foi lançada em 98, começámos a desenhá-la em 97, Portugal não tinha nenhuma atividade no setor espacial. Não havia Agência Espacial Portuguesa, não pertencíamos à Agência Espacial Europeia, só 2 ou 3 anos mais tarde, pela mão de Mariano Gago, é que entramos na Agência Espacial Europeia. Portanto, foi um golpe enorme de sorte. Não tenho outra forma de dizer, olhando agora em perspectiva, eu estava a trabalhar num laboratório onde estávamos a fazer algo excepcional, motivados pelos nossos mestres, que permitiu irmos para o mercado. E fomos para o mercado porquê? Nessa altura, o sonho de qualquer engenheiro que quisesse fazer engenharia era concorrer para as TLPs, ou para as GDPs, ou para as grandes empresas, onde nós tínhamos, com certeza, eventualmente até para a administração pública, para aquela malta que queria fazer um percurso mais sereno. Nós, os fundadores, foram 3 fundadores da Critical, resolveram fundar a empresa porque não tínhamos para onde trabalhar. Portanto, nós não tínhamos quem valorizasse as competências que estávamos a fazer na universidade. A Critical não se focou na injeção de falha, resolveu crescer, resolveu desenvolver competências que nós achávamos que seriam importantes porque queríamos crescer, montou uma estratégia para fazer spin-offs, porque nós entendíamos que para reter e para atrair talento tínhamos que criar um ecossistema que fosse vibrante, mobilizador das pessoas, porque as nossas pessoas, desde o princípio, trabalhavam com o Jet Propulsion Lab, e depois foram trabalhar com a Airbus e com a ESA. E estavam todas elas sujeitas a uma competição salarial muitíssimo desvantajosa, como sabemos. Nós não podíamos acompanhar esses salários e as pessoas estavam sistematicamente a ser convidadas para se moverem para essas empresas. E não havia o teletrabalho, portanto agora estamos numa outra fase desta competição, mas isso já acontecia, não é? A forma de nós mantermos as nossas pessoas era dizer-lhes que nós apoiamos-vos, vocês são engenheiros, querem produzir tecnologia. É importante gerar lucro, porque a única forma de nós sermos avaliados, a única verdadeira forma de sermos avaliados é gerar lucro. Ideias toda a gente tem, e fazer uma solução qualquer tecnológica não é muito difícil. Gerar dinheiro com ela, é que é a parte criativa. Como é que eu faço? E, portanto, era assim que nós estimulávamos. Não, isso serve para quê? Vai resolver que problema? Quem é que está disponível para pagar esse dinheiro? Então nós procurámos criar um ecossistema interno, criámos um fundo e dissemos às nossas pessoas, nós investimos nas empresas que vocês criarem com as soluções que estivemos aqui a desenvolver na Critical. Apoiámos 10 empresas, tivemos um bom percurso, foi um percurso muito interessante no nosso primeiro fundo, agora estamos a lançar o segundo. E, portanto, procurámos criar, ou se quiser, não quero ser presunçoso, mas substituir a ausência de um ecossistema vibrante nas escolas onde nós temos mantido sempre uma ligação, procurámos criá-lo internamente e criar condições para que isso acontecesse. Nós, como disse, criámos 10 empresas. Vendemos uma empresa na área de cibersegurança, a Symantec. Vendemos uma empresa na área da manufatura, do suporte à manufatura, a SM, Pacific Technologies, que é uma empresa de Singapura, que são os maiores produtores de máquinas que fazem semicondutores. Estávamos a trabalhar na Qimonda, a fazer a gestão do shop floor da Qimonda. A Qimonda fechou, foi à falência, e nós pegámos na tecnologia que estávamos a desenvolver e naquela equipe e dizemos, querem produzir um produto para o mercado global com base no que estamos aqui a desenvolver. E foi assim que nasceu uma empresa que gerou valor mais tarde. E a última parte do ciclo das 3, portanto, enfim,
ligação à universidade muito forte, que foi o que nos permitiu nascer, a criação de um ecossistema vibrante, empreendedor, exposto ao mercado. Portanto, enfim, não era só fazer, era preciso fazer, vender e gerar riqueza, que foi uma forma também de mantermos e de atrair talento. E depois olhar para as cadeias de valor, que é um aspecto que é muito realçado neste estudo. Nós tivemos sempre a olhar para as cadeias de valor e perceber onde é que nos devíamos encaixar. Num primeiro momento, a nossa ideia, um bocadinho romântica, nós somos uma empresa portuguesa, o triângulo da Portugalidade, a Europa, os Estados Unidos e o Sul, os países que falam português em África e no Brasil, investimos nesses mercados para cumprir esse triângulo da Portugalidade. E depois, precisamente porque precisávamos entrar nas cadeias de valor, desistimos do Sul. E investimos tudo no Norte. Enfim, agora há pouco tempo fechámos uma grande operação com a BMW, que aliás cresceu brutalmente. Em 2 anos nós passámos de uma pessoa para as 1.500 pessoas que são hoje. Estamos a fazer e a desenvolver todo o portfólio de tecnologias para o carro da BMW. E já agora, a BMW vem para Portugal não é por causa dos salários baratos. A BMW vem para Portugal porque em Munique não há engenheiros. Não há engenheiros. Não há engenheiros suficientes. E, portanto, esta questão da transformação digital acaba por ser uma vantagem competitiva para nós, porque nas geografias onde há uma indústria tradicional muito instalada que precisa de tecnologia, portanto, há uma densidade enorme desse tipo de indústria e dessa necessidade, a coisa aconteceu de uma velocidade tão grande que não há capacidade de resposta. E, portanto, as empresas olham para nós e, desde logo, a percepção que eu tenho é que há algumas desvantagens que sempre nos foram apontadas, que curiosamente hoje são vantagens. Não é? Nós, há pouco o professor Arlindo falava da nossa capacidade de desenrascanço. Isso hoje é altamente valorizado. A forma de fazer software mudou. Não tem nada a ver com a maneira como nós fazíamos software há 23 anos na Critical, que eram os chamados modelos waterfall, em que nós só saímos para o próximo estágio, depois do estágio anterior está completamente fechado e, portanto, há uma ideia de planeamento completamente rigorosa, desde o princípio ao fim do projeto. Agora, não é nada assim, porque os produtos evoluem, os mercados evoluem muito rapidamente e nós temos que mudar o que estamos a fazer ao sabor do que acontece nesse mesmo mercado. Para as empresas que têm um foco muito grande no planeamento, como sejam as empresas alemãs, isto é absolutamente catastrófico, porque muda qualquer coisa e para tudo, porque ninguém sabe o que é que há de fazer, nem ninguém se atreve a fazer nada. Ao contrário do que acontece connosco. E de facto, eu refiro isso porque, enfim, à medida que nós vamos avançando, percebemos que, é normal, aquilo que era antes uma desvantagem tornou-se uma vantagem competitiva. Pedro Brinca, nós ouvimos estas experiências destas empresas. É um contraste muito grande com aquilo que ouvimos muitas outras vezes quando se fala da competitividade da economia portuguesa ou a falta dela. Este contraste, o que é que sugere do ponto de vista do que deve ser a melhoria das condições em Portugal? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tanto tem feito pela ciência e apoiar os investigadores a produzir mais ciência para Portugal. Nós vivemos um paradigma um bocado esquizofrénico nas universidades, em que o contribuinte paga os salários dos professores, mas depois os incentivos estão para nós andarmos a produzir conhecimento sobre outros países, porque são esses que são tipicamente mais beneficiados pelas revistas. E acho que a Fundação ajuda também a inverter um bocadinho essa tendência, porque as iniciativas que têm apoiado são muito focadas na economia portuguesa e como tornar Portugal melhor. Esse é o primeiro agradecimento. O segundo, responder aqui um bocadinho à provocação da minha colega sobre a questão dos académicos e das generalizações. A economia é uma ciência social, não é? Obviamente nas ciências naturais nunca chove para cima. Chove sempre para baixo, nunca ninguém viu chover para cima, não é? Em economia, nós falamos mais em termos de tendências, não é? E é olhando para, de facto, as tendências e números grandes e para onde setores e famílias, etc., estão a ir, que nós percebemos um bocadinho e fazemos um bocadinho o diagnóstico. E quando me está a falar da questão de quais são as soluções, eu gostava de acrescentar aqui um bocadinho, num ponto,
tinha a ver com um diagnóstico que o Joaquim começou e que eu gostaria de terminar ou complementar, se quiser. De facto, Portugal, nas palavras daquilo que dizia o Tomás Philippon, estava numa trajetória de convergência nos anos 90, chegamos aos anos 2000, há um certo abrandamento estrutural de toda a Europa. A Europa de 22 tinha crescido para aí 2,7, chega à década de 2000, começa a crescer muito mais devagar, a 1, qualquer coisa. Mas Portugal, que tinha crescido a 3% nos anos 90, quer dizer, a Europa constipou-se, nós apanhámos uma pneumonia. Passámos a crescer a 3% para passar a crescer a menos de 0,5%. Obviamente, há aqui muitas coisas que afetaram isto. A questão da entrada da China na Organização Mundial de Comércio, a questão da entrada dos países de leste. Tudo isto pôs em causa um modelo que nós tínhamos, que tinha algumas fraquezas estruturais. Nós, de facto, tínhamos poucas qualificações, tínhamos pouca densidade tecnológica, pouca produtividade. Conseguimos produzir sempre numa lógica de competitividade internacional assente no baixo custo e na baixa qualidade. Com os anos 2000, esse paradigma falhou em Portugal e obviamente que aquilo que aconteceu também foi, ao entrar no euro, o que é que aconteceu? As nossas taxas de juros baixaram, houve uma expansão brutal do endividamento, essa entrada de massas monetárias na economia vão ter pressão sobre preços e quais são os preços que se vão alterar? Não vão ser os preços dos bens transacionáveis porque esses são definidos nos mercados internacionais e Portugal é pequenino para ter um impacto. É precisamente nos mercados dos bens não transacionáveis, porque os transacionáveis são definidos nos mercados internacionais. E então, o que é que acontece? O que acontece é que, de facto, os preços nesses mercados aumentam, começa a aumentar uma certa receita grande, porque os preços vão aumentar e uma certa rentabilidade aí, no início. Há uma grande atração e um grande ajustamento estrutural da economia para esse tipo de negócios, e já vamos perceber porque é que isso é um problema. E depois tornamos um bocadinho um país muito assente num modelo de crescimento pela procura interna, que depois da crise da dívida soberana em 2011 vem rebentar completamente e todos nós temos algum conhecido que a partir de 2011 teve que ir para a Argélia, para o Brasil, para Moçambique, para Angola, porque o modelo de crescimento pela procura interna esgotou-se, assente em endividamento muito acentuado, esgotou-se de forma brutal. Porque é que esta questão da transformação estrutural para a questão dos não transacionáveis é um problema? Já foi falado aqui da questão da pressão competitiva. Obviamente que os bens não transacionáveis, by construction, estão protegidos da concorrência internacional e esse driving competitivo em que nós temos que ser mais organizados, mais produtivos, mais competentes e estamos a competir com os melhores, essa pressão competitiva não existe, mas também porque o que é que nós estamos a falar quando falamos destes negócios? Muitos deles, e aquilo que nós vimos, foi uma explosão do tecido empresarial em português muito enviesado para as micros e para as PMEs. Muitas empresas de subsistência, com negócios que não ganham escala e, obviamente, todo o enquadramento institucional que também ajudou muito a contribuir para isso e que não se adaptou às novas exigências do que era uma economia que já não podia concorrer com base num paradigma de competição pelo baixo custo e baixa qualidade, tinha que subir na escala de valor acrescentado, mas que não tinha ferramentas para o fazer. Não tinha ferramentas institucionais, porque o quadro institucional, e já falarei um bocadinho sobre isso, não era o mais adequado, ainda hoje acredito que não seja o mais adequado, temos um conjunto de aberrações, um bocadinho, para usar uma palavra um bocado forte, que ainda desincentivam esse aumento de escala, mas também não tínhamos condições até do ponto de vista de educação. Nós tivemos aqui a bater educação. Tomás Philippon falou com o seu otimismo que, de facto, nós em termos de educacionais fizemos progressos imensos, mas é bom lembrar que Portugal, na época dos 27, na Europa dos 27, e é aqui que eu digo que as tendências são importantes, porque há números que nos entram pelos olhos dentro e nos contam uma história que nos faz quase saltar da cadeira. Portugal é o segundo país da União Europeia com maior percentagem da população entre os 25 e os 65 anos que o 9º ano ou menos. Quer dizer, estas coisas não acontecem por acaso, não é? Isso por um lado. Qual foi o problema daqui da questão dos não transacionáveis? É que são empresas, lá está, com baixa necessidade de competência tecnológica, são pequenas empresas de serviços de subsistência, com pouco ambição de ganhar escala. Essa ambição de ganhar escala não existe porque, assim, Portugal, para ter outro número que nos entra pelos olhos adentro, só o Chipre, na União Europeia, é que tem o maior número de esteticistas e de cabeleireiros per capita do que Portugal. Para nós percebermos um bocadinho o que é que estamos aqui a falar quando falamos de microempresas e pequenas PMEs, que é o grosso. É uma boa imagem, mas como é que se contraria essa atomização? Que incentivos é que se podem criar? Olha, primeiro, vamos falar de coisas que impedem esse ganho de escala. Nós, por exemplo, temos uma coisa que é muito inovadora, mas pelo mau sentido. Nós temos uma taxação sobre as empresas que é progressiva.
Quanto maior for o volume de negócios, mais paga. Não é? Quando nós sabemos que são as empresas maiores, aquelas que têm maior ganho de produtividade. E sem produtividade, lá está. A convergência social não é sustentável sem a convergência ao nível da produtividade e do crescimento. Se nós não temos um enquadramento institucional e legal que favoreça isso, temos problemas. Outra questão que tem muito a ver com isto, tem, por exemplo, a ver também com a questão da concorrência fiscal. É verdade, eu concordo que a concorrência fiscal não é o futuro, mas e o Tomás Filipon deixa isso bastante claro, mas temos que perceber o que é que estamos a falar. Portugal, em 2000, tinha algum nível de competitividade fiscal. Os níveis de fiscalidade em Portugal manteram-se desde os 2000, mas toda a Europa fez desvalorização fiscal. Hoje, nós conseguimos olhar para a fiscalidade na Europa e encontramos 2 clusters de países. Temos países com baixas taxas de imposto sobre as empresas e baixas taxas de IRC, que estão numa trajetória de convergência elevada e crescem muito. Estamos a falar de várias economias de leste, etc. Sei lá, mês sim, mês não, vimos nas notícias que fomos ultrapassados por mais um. E depois temos países bastante desenvolvidos, com grande capacidade tecnológica, com infraestruturas já desenvolvidas, que se podem dar ao luxo de ter uma alta tributação sobre os rendimentos, quer das empresas, quer das pessoas. E onde é que está Portugal? Portugal está pobre, mas com impostos elevados, quer sobre as empresas, quer sobre as pessoas. Está fora deste clube mais pequeno, com maior competitividade fiscal, mas que tem conseguido crescer. Portugal perdeu toda a competitividade fiscal que tinha desde os anos 2000, porque lá está. O core da Europa fez a tal desvalorização fiscal que Portugal não acompanhou. Okay? Essa é uma questão. Temos mais questões, por exemplo, mesmo na questão da educação e do papel dos gestores. Nós compararmos, isto bate outra vez na questão da escala, se nós compararmos uma sucursal de uma multinacional na Alemanha e em Portugal, nós vemos que, em termos de qualidade de gestão e de produtividade, as coisas não têm grande diferença. Então deixe-me aproveitar e introduzir várias perguntas que já foram e que estão relacionadas com isso, que eu já recebi, que são precisamente quais são os resultados que decorrem dos constrangimentos na empresa, precisamente por processos pouco ágeis, por práticas de gestão empresarial ou falta delas para essa mudança. Ora, nós temos universidades hoje muitíssimo respeitadas e por boas razões, portanto estamos a produzir talento, como agora se diz, e no entanto está a apontar neste momento precisamente lacunas na gestão. É justo dizer isso? Portugal é uma democracia jovem, não é? Nós fizemos uma transição grande, mas a transição é geracional. À medida que nós vamos qualificando as camadas mais jovens, que são aquelas que agora entraram na faculdade, a explosão do ensino superior nos anos 90, etc., mas são as pessoas mais jovens. As camadas de gestão são tipicamente posições mais séniores, em que se nós condicionarmos à idade, vemos que essa capacitação não é assim tão grande. Se nós olharmos, por exemplo, para Portugal, 34% dos gestores de empresas em Portugal têm formação superior. Nos Estados Unidos é 86%. Isto foi um estudo de um colega meu, da Nova, passa a publicidade. O que ele estimou foi que, de facto, nós passássemos a ter a mesma percentagem de qualificação dos gestores em Portugal que existe nos Estados Unidos, nós encurtávamos o gap de competitividade em mais de 1/3. Okay. Sandra, gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão do talento, da capacidade de gestão, dos processos que são utilizados em Portugal nas empresas. Isto é uma restrição. Eu sei, como dizia há bocado, que não se pode pôr tudo no mesmo saco, claro, mas nota que essa será uma das razões que retardam a evolução e a competitividade de empresas em Portugal? Não, seguramente, não só o talento, como dizia o Pedro, a questão da educação, não é? Quando nós temos quase metade da população portuguesa em idade de trabalho que não tem o 9º ano, já percebemos que temos um problema complexo, particularmente quando falamos de transição digital, não é? Portanto, só para termos ideia, nós o que fizemos em países, e fazemos agora em Portugal igual, onde não existe gente com competências técnicas, etc., o que fazemos é que nós formamos essas competências. Portanto, vamos lá ver, a governação das empresas com altos standards é fundamental, seja em Portugal, seja na Alemanha ou seja na Roménia. Portanto, para mim, o benchmarking tem sempre que ser o máximo. E podemos aplicá-lo aqui, podemos aplicá-lo na Alemanha e podemos aplicar na Roménia. Obviamente, os contextos são diferentes, mas as empresas podem chegar e criar o seu próprio contexto. Demora mais tempo ou demora menos tempo.
Portanto, nós o que fazemos na BA é uma coisa muito simples, temos um standard de modelo de gestão que estamos sempre a melhorá-lo, com base, mais uma vez, no benchmarking das melhores empresas do mundo, que não somos nós, seguramente, portanto, há muito melhores empresas no mundo, fazemos o benchmarking. E depois, quando compramos uma unidade na Alemanha, como compramos em 2016, ou em 2017 compramos na Roménia, aplicamos a mesma regra. Sendo que são economias completamente Aplicamos a diferentes. mesma regra. É a única forma, não é? De nivelar por cima. Obviamente, há restrições em alguns países que nos levam depois a tomar ações e a implementar planos um pouco distintos, mas o objetivo é sempre o mesmo. E, portanto, há constrangimentos. Claro que há constrangimentos, mas há constrangimentos também na Alemanha. Como dizia aqui o meu colega, a Alemanha hoje tem um problema, e eu noto isso na nossa fábrica da Alemanha, que é, quando muda o contexto muito rápido, é uma força de trabalho com muito mais dificuldade de se ajustar que em Portugal ou em Espanha, ou até na própria Roménia. Portanto, as práticas de gestão e termos gestores capacitados é fundamental. Aquilo que Pedro dizia, termos mais de... Só 34%, não é que me dizia, 34% é que tem ensino superior, e eu acho que é uma restrição grande a Portugal e tem que se fazer face a isso. Como é que se faz isto? É evidente que se criamos empresas de subsistência, não é? De subsistência da própria família, estes gestores não têm motivação, os líderes dessas empresas não têm motivação nenhuma em crescerem do ponto de vista do seu próprio talento e fazer crescer outros. Portanto, a importância da dimensão está também aí. É preciso ter alguma dimensão para ter um corpo de gestores, não muito grande, não é preciso muito grande, mas algum corpo de gestão que possa garantir que outros recursos entrarão nessa mesma empresa e que serão também recursos de qualidade e talento e atraem recursos de talento. Portanto, a gestão com talento atrai pessoas com talento naturalmente. É preciso criar um tal contexto que seja um bocadinho desafiador, não é? E, portanto, tem que haver líderes com talento e com talento de gestão. Agora, como é que se faz isso? Faz só com cursos de gestão? Não se faz. Temos belíssimos engenheiros que são excelentes gestores. Obviamente é preciso alguma formação de gestor e as escolas de pós-graduações e MBAs, eu acho que em Portugal estão bem preparadas. Portanto, eu não noto nenhuma diferença entre Portugal e outras escolas lá fora. Há boas escolas. Obviamente, as escolas de grande renome têm conteúdos mais interessantes e mais atualizados, mas não acho que seja por aí que esteja o grande problema. Agora, é preciso valorizar isto e as próprias empresas têm que valorizar isto. Gonçalo, há aqui uma pergunta que é certinha para si, que tem a ver com as dificuldades que existem em Portugal ou não para as startups, nomeadamente na comparação com outros países. Como é que comparamos? Quais são as dificuldades que podemos ou devemos superar para startups em Portugal? Eu acho que há algumas dificuldades óbvias. Enfim, o caminho que se fez é um caminho muito exuberante, devo dizer, não é? Nestes últimos 20 anos o nosso contexto mudou muito, mas eu diria que a nossa principal dificuldade está relacionada com uma cultura de risco que nós não temos ainda, como devíamos ter. Temos uma geração que é muito melhor preparada, ou que está muito melhor preparada do que acontecia há 20 anos atrás, mas continua a haver uma imensa dificuldade nos ecossistemas onde isso poderia funcionar, especialmente nas universidades, a ver a iniciativa que é necessária para que as startups apareçam. Não me parece que seja uma questão de financiamento. Nós sabemos que o mercado funciona de forma global e, portanto, se houver boas ideias, boas iniciativas, esse recurso, o recurso de capital, aparece. Nós temos é que construir e modelar um ecossistema onde as ideias possam aparecer. Eu diria que nós falamos muito em educação. Obviamente que a educação é um aspecto-chave. Obviamente é o aspecto-chave. Parece-me claro e tudo o que nós fomos ouvindo durante este debate realçou isso muito bem. Eu acho que nós temos um problema em Portugal. Temos demasiadas universidades, também como já foi referido. Não é possível construir centros de excelência quando nós temos tão diluída a nossa competência e a nossa capacidade de financiar esses diferentes
grandes centros. Portanto, temos quase 20 universidades e outros tantos politécnicos e somos o país que somos, temos o tamanho que temos. Não me parece que se possa construir a excelência com esses recursos tão diluídos. Mas o que eu julgo que falta, o que faz a diferença quando nós falamos em educação, não é aí. Eu acho que, muito antes de nos preocuparmos com isso, temos que nos preocupar com o que está a acontecer no segundo e no terceiro ciclo. Temos que formar os nossos mais jovens, temos que lhe dar confiança, autoestima. Eles não têm. Nós temos ainda índices e taxas de abandono escolar e de uma porção de problemas no que tem a ver com o sucesso escolar, analisado de forma mais abrangente, que depois retira-nos o brilho que é necessário, a confiança e por aí fora, que nós precisamos como base para a tomada de risco mais à frente. E não temos isso. Ainda não temos isso. E aí é que eu diria que nós precisávamos de apostar tudo. É um problema nas nossas políticas, porque, obviamente, as políticas e quem decide as políticas tem sempre uma perspectiva de tempo muito curta, porque é assim que nós funcionamos. Portanto, quando precisamos fazer reformas que têm um impacto em prazos de tempo mais alargados, não as fazemos porque não há um retorno político imediato e, portanto, não somos incentivados para fazer. Não é? E por falar em políticas, Joaquim Oliveira Martins, eu não lhe quero fazer nenhuma maldade e uma armadilha para comentar a notícia do dia, não é isso. Mas o estudo recomenda a flexibilização dos mercados laborais. Como há pouco, aliás, voltou a citar. Aquilo que parece estar a acontecer em Portugal não é nesse sentido. Não é no sentido da flexibilização. Sem lhe pedir que comende a atualidade política, aquilo que, se de facto o caminho se confirmar como não sendo o da flexibilização do mercado laboral, como aparentemente não está a ser, que efeitos é que isso pode causar na nossa competitividade? Como eu disse, uma das consequências da falta de flexibilidade é justamente a criação de uma forte dualidade no mercado de trabalho, ou seja, um grupo de pessoas que está relativamente bem protegida, com contratos de trabalho, digamos, fortes, não é? E outras pessoas que estão cada vez mais numa situação de precariedade. Aliás, muitas das reformas que se fizeram em países da OCDE, nomeadamente os nossos vizinhos espanhóis, em termos de flexibilização do mercado de trabalho, quase que acentuaram essa dualidade, porque se liberalizou mais, se flexibilizou mais os segmentos que justamente eram os mais precários já de metade do mercado de trabalho. Portanto, as pessoas que eram precárias ainda ficaram mais precárias. Portanto, isso é uma situação que, por exemplo, quando há uma situação de crise, como houve agora com o Covid, faz com uma quantidade de pessoas que não estão nos canais habituais para justamente beneficiar de um certo apoio, não é? E agora com a crise do Covid, em muitos países do OCDE, houve efetivamente uma quantidade de pessoas, jovens, os imigrantes, que não podiam receber justamente os canais de apoio porque não tinham essa, digamos, qualidade dos contratos de trabalho. Mas é claro que se não houver uma flexibilização, por exemplo, portanto, a OCDE tem indicadores, porque quando se fala de políticas estruturais tem que se medir as coisas, não é? Senão é difícil de medir se há progresso ou não nas reformas. Portugal fez reformas em termos de flexibilização, mas atualmente ainda é um dos 2, 3 países onde o mercado de trabalho é o mais rígido em relação à média do OCDE. Portanto, se o governo português está a ir no sentido contrário, eu acho que isso claramente é um problema. Eu gostava de acrescentar uma coisa. Há uma assimetria muito grande hoje no mercado de trabalho, mas é provocada por outra razão. Eu por exemplo, na minha crítica ali na nossa área, nós não temos nenhum problema com as leis laborais. Nenhum. Porque a escassez de talento é tão grande que, se for necessária a rotação por alguma razão, não é necessário muito para que a pessoa vá embora e vá procurar outro trabalho e eu possa recrutar quem quer que seja. Portanto, essa rotação está a acontecer e há uma convergência das condições materiais muito rápida, que foi brutalmente acelerada por esta história do Covid, com os nossos salários, com os salários alemães, ou do Reino Unido, ou do Norte da Europa. Porque essas empresas estão a contratar cá e, portanto, rapidamente estão a desregular, digamos que, ou a estabelecer novas referências nas condições materiais. É evidente que isso vai ter efeitos na economia, vai, com certeza, fazer subir os preços, provocar inflação, e depois há uma grande percentagem de pessoas que não têm estas qualificações, nem podem ter, que vão ficar do lado errado.
E isto está a acontecer à frente dos nossos olhos. Portanto, a desigualdade está a aumentar brutalmente. E não é só por as questões do mercado de trabalho e pela rigidez do mercado de trabalho, mas é também por Pelas isto que está a acontecer, há uma escassez de determinado tipo de competências brutal, que é uma oportunidade para nós, como eu dizia há pouco, para empresas como a nossa, e que têm competências e disponibilidade, e, como dizia, muitas grandes empresas das tais cadeias globais vêm aqui procurar fornecer-se porque não conseguem no outro lado, e aqui há engenharia, ela não está a ser tomada pela nossa própria indústria, que não existe, e portanto não coloca pressão na transformação digital, mas isso está a causar uma desigualdade terrível que eu acho que está a aparecer de forma muito brutal à frente dos nossos olhos. Pedro, Permite-me só uma coisa, portanto, um comentário a esta questão dos talentos, que eu acho que é absolutamente essencial. Mas isto tem muito a ver também com o problema demográfico. A nossa demografia, portanto, é difícil, como sabemos. Para resolver este problema demográfico, há duas coisas. Para gerir o baby boom, tem que haver imigração. Para gerir, digamos, a longevidade, o aumento da longevidade, tem que haver um aumento da idade da reforma, em linha justamente com o aumento da longevidade. Mas é claro que, atualmente, a questão da imigração é absolutamente essencial. Ora, justamente isto tem a ver com esta coisa dos talentos. Porque eu no outro dia estava numa reunião com tanto o Gonçalo, justamente discutimos sobre isso. A política de imigração é muito de gerir as barreiras, fazer controle. Ora, justamente era preciso uma mudança radical na política de imigração, porque a política de imigração tem que ser uma política de atração de talentos, não de controle e de barreiras e de fronteiras, não é? Portanto, tinha que haver aí uma mudança muito forte da mentalidade da nossa política de imigração em relação a esta questão, porque vamos ter forçosamente que gerir esses fluxos, portanto, migratórios, que são a única coisa que pode gerir justamente este choque do baby boom até 2045, 2050. Pedro Brinca, para fechar, quer acrescentar uma nota? Não, a questão dos salários, da rigidez laboral, basta olhar para trás, não é? Ou seja, nos anos 80, o que tivemos foi uma explosão do desemprego na Europa com a emergência da globalização. Ora, nós não vimos essa explosão de desemprego nos Estados Unidos. Muita gente diria, bem, o desemprego aumenta na Europa porque há mais proteção social. Isso é um mito, porque a proteção social, Portugal foi mais tarde, por causa da Revolução nos anos 70, mas a proteção social apareceu no pós-guerra. E até à década de 80, a Europa tinha menos desemprego que o que havia nos Estados Unidos. O que aconteceu nos anos 80 é que a rigidez laboral passou a ser um fator diferenciador. E quando é preciso passar para um mindset de agilidade, capacidade de adaptação, que estávamos aqui a falar, nesta aldeia global em que o que acontece em Taiwan afeta-nos no dia a seguir, as economias que não têm essa capacidade de adaptação, que não têm essa flexibilidade, aquilo que vai acontecer é que não resistem, não se adaptam e não têm uma capacidade de sobrevivência. Okay? Por isso, se nós quisermos tentar perceber o que é que uma rigidez cada vez maior dos mercados de trabalho pode ter em termos de impacto, basta olhar para a década de 80 e comparar a Europa com os Estados Unidos. E o que é que aconteceu entre a década de 80 e a década de 2000? Foi uma brutal reforma dos mercados de trabalho. Ninguém, provavelmente, foi mais longe que a Alemanha nesse aspecto, com os resultados depois que sabemos em termos de competitividade internacional. E basicamente, voltar para trás nessa dimensão, parece-me que, como disse o Joaquim muito bem, não é uma coisa boa. Muito bem, vamos tentar não regredir e, pelo contrário, avançar. Quero agradecer a todos aqueles que me enviaram perguntas. Eu recebi muitas, não consegui colocar todas, mas agradeço-vos a vossa participação. Sobretudo, agradeço-vos a vós por este debate. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.